Você acha que o corpo humano é mau? Qual a origem do homem? Criação ou evolução? Você sabe o significado das palavras hedonismo e narcisismo? São assuntos como esse que nós iremos tratar nessa aula de hoje. Já chegamos à lição de número 9 do terceiro trimestre de 2023 e a nossa lição de número 9 fala sobre uma visão bíblica do corpo. Eu quero convidar você para pegar papel, caneta, lápis aí, sentar na frente do nosso vídeo e fazer as suas anotações para esta aula que vai acontecer neste domingo. Nós estamos estudando o terceiro trimestre das revistas CPAD, né, um material que está de primeira qualidade, escrito aí pelo pastor Douglas Batista, um comentarista de uma profundidade muito grande e teológica, e eu tenho certeza que você está aprendendo muito. Se você perdeu as aulas anteriores, as nossas aulas estão aqui disponíveis no YouTube, você pode chegar lá na playlist e acessar as 8 aulas anteriores, inclusive as 3 últimas agora foram muito boas, a gente tratando sobre as questões, né, da sexualidade, a feminilidade bíblica, a masculinidade bíblica e transgênero, que transrealidade é essa. Então foram temas como esse que nós tratamos, então ela está toda recheada com material de primeira qualidade, você pode acessar, estudar, compartilhar, ver novamente, né, baixar para você manter como arquivo e acompanhar o nosso trabalho aqui no nosso canal no YouTube. O tema desse trimestre é a Igreja de Cristo e o Império do Mal, como viver neste mundo dominado pelo espírito da Babilônia. Então, um assunto muito atual, mostrando como esse império, né, como esse espírito babilônico tem dominado a sociedade, né, a mentalidade das pessoas, as ideologias, dominado aí até a teologia em si, os pensamentos cristãos, e a gente precisa, à luz da palavra de Deus, se posicionar e mostrar aquilo que pensamos, aquilo que entendemos da palavra de Deus, aquilo que a palavra de Deus traz para nós, para os nossos dias, para a nossa realidade. Então você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve aí, né? Deixa o seu like, curte aí, ativa o sininho para você receber as notificações em primeira mão. Toda semana a gente está postando aqui os vídeos das lições de Escola Bíblica Dominical de adulto e eu tenho certeza que você está e vai ser sempre muito edificado para a glória do nome do Senhor Jesus. Então, dito isto, ativa aí, se inscreve, o seu comentário é importante. Quando você comenta no vídeo, você dá um feedback para a gente, né? Se aprofundar mais, entender o que você está entendendo, compreender que você está gostando. Então é bom que você comenta e compartilha com outras pessoas para a gente alcançar mais gente ainda, tá bom? Esse é o meu canal, Renato Blomochenko, eu sou pastor aqui na Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Eunápolis, dirigente de uma congregação, e estamos aqui para contribuir com o seu ministério de professor e com você também que é aluno que passa por aqui e também assiste às nossas aulas. Nossa motivação, sempre eu digo isso, não é substituir a sua aula presencial, mas a nossa motivação aqui é trazer você para mais perto da palavra de Deus e que você possa também frequentar a escola bíblica dominical e ser aí um estudante, um amante da palavra de Deus e ser assim sempre edificado para a glória do nome do Senhor. Então vamos à nossa introdução, vamos à nossa aula de hoje. Uma visão bíblica do corpo. Essa é a lição de número 9. E a nossa lição, ela traz como verdade prática, né, afirmando que o templo, né, o nosso corpo, ele é templo do Espírito Santo e por isso ele deve ser conservado em santificação até a volta de Cristo. Essa é a nossa verdade prática e eu espero que ela esteja bem fundamentada no seu coração aí e alicerçada na sua vida. O texto áureo diz que o corpo, né, o corpo ele não é para prostituição, senão para o Senhor e o Senhor para o corpo. É uma afirmação de Paulo escrevendo à igreja de Corinto, capítulo 6, verso de número 13. E nós temos objetivos nessa lição. Nós pretendemos levar você a entender, né, o que Cristo fala sobre a criação do corpo, ensinar como esse ser humano foi formado, como ele foi criado, como é a sua origem a partir da luz da palavra de Deus. E nós vamos também aqui nessa lição de hoje expor para você a visão bíblica do corpo. O que Deus, né, o que a palavra de Deus diz sobre o corpo humano.
como deve ser o corpo humano, como esse corpo humano foi formado e como esse corpo humano deve se comportar à luz daquilo que a palavra de Deus ensina. E temos como fundamento contrapor essa visão secular do corpo hoje, essa visão como o corpo está sendo visto pela sociedade, colocado a partir, né, dos seus meios, né, de comunicação, de visão, de cultura, de ensinamentos. E também nós iremos, né, dar uma visão bíblica desse corpo, o seu propósito e a sua glorificação final. Então, preste atenção e vem com a gente mergulhando nesse tema de hoje, porque está muito bom e eu tenho certeza que você será ricamente edificado para a glória de Deus. A nossa aula de hoje, ela está dividida em 3 pontos. E é bom que você esteja atento a isso para você não fugir do tema, para você não fugir daquilo que é a proposta da lição, falar sobre essa visão bíblica do corpo. E nós temos aqui 3 pontos: a criação do ser humano, a visão bíblica do corpo e a visão secular do corpo. Cada uma dessas divisões, ela tem 3 subdivisões ou subpontos, que é onde você vai descortinar a ideia da criação do ser humano, depois a visão bíblica do corpo e depois, por último, a visão secular do corpo, para que você tenha um entendimento mais amplo. Então vamos ao nosso primeiro ponto de hoje, onde ele fala sobre a criação do ser humano, a origem da raça humana. Esse é o nosso primeiro subponto. O homem, ele é o único ser vivo criado à imagem e semelhança de Deus. É o que diz a palavra em Gênesis capítulo 1, verso 27. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Nós fomos criados por um ato sobrenatural, imediato, e não por um processo de evolução ou evolutivo, como é ensinado por algumas pessoas. E uma das grandes provas de que nós não somos efeitos de uma evolução, né, é que nenhum outro ser, nenhum, né, animal, o próprio ser humano, nunca passou por um processo de evolução física. Se você olhar, por exemplo, os macacos, né, como são tão alegados aí à origem humana, eles nunca evoluíram, continuam, né, em toda a existência da raça humana, não há nada que comprove, por exemplo, que o macaco tenha mudado, né, o seu corpo físico, a sua formatação física. Por exemplo, o ser humano, o próprio ser humano, ele está do mesmo jeito que ele foi criado, o mesmo formato físico, né, a sua mesma estrutura óssea, o seu corpo está há muitos anos e não sofre nenhuma mutação ou evolução nesse sentido. Porque se o homem fosse processo de uma evolução, ele estaria em constante evolução. Essa evolução ela não iria estagnar, até porque ela iria continuar. O homem tem evoluído, por exemplo, no conhecimento, que é a parte, né, de estudar a engenharia, né, os conhecimentos militares, o conhecimento do domínio da tecnologia, tudo isso está em evolução. O conhecimento do ser humano. O ser humano tem se aprimorado. Antes estava na jangada, hoje no transatlântico, né? Começou aí pelo balão, hoje nos grandes supersônicos, né? Os aviões aí dominando o espaço. Você vai ver o ser humano, por exemplo, saindo da caverna para os arranha-céus. Então você percebe toda essa evolução de conhecimento, mas não uma evolução da estrutura física. João de Barro continua sendo João de Barro, macaco continua sendo macaco, os animais continuam tendo o mesmo comportamento. A própria ciência faz alguns estudos, por exemplo, você ensina para um homem a ler, né, o conhecimento, e ele consegue passar isso para os seus descendentes. Ele passa isso para os seus filhos, as próximas gerações. Por exemplo, nós não precisamos inventar novamente o computador. Nós não precisamos inventar novamente as tecnologias do avião. Nós vamos recebendo isso como herança dos nossos antepassados, como fruto daquilo que está registrado na Bíblia, né, lá no princípio. Há quantos mil anos a Bíblia deixou de ser, né, foi encerrada a Escritura, e ela já dizia lá que o homem seria aquele que iria dominar sobre todas as coisas, seria a coroa da criação. Então, quando você olha, por exemplo, um macaco, você ensina ele a montar bicicleta como faz os treinadores, aí, os domadores de animais para circo. Veja que o próprio macaco não consegue passar isso para os seus próprios filhos, né? Senão eles estariam em evolução intelectual, evolução do conhecimento, não passam por esse processo.
Então, não existe uma evolução física nos animais, uma evolução física no reino animal. Eles continuam com os mesmos instintos, com o mesmo jeito, o mesmo comportamento, enquanto que o homem, enquanto que o ser humano, ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. Então, criados de forma de um ato sobrenatural. Há muitas pessoas que elas preferem acreditar na ideia de uma explosão, de uma evolução do Big Bang, do que acreditar nas Escrituras. Porque acha que é simples demais dizer que o homem foi criado por Deus, a imagem e semelhança, e foi criado do pó da terra. A própria Bíblia diz, né, que Adão, o primeiro homem, foi formado do pó da terra úmido, né, do pó úmido da terra. Quando diz assim, formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. E uma grande prova disso está aqui, né? Um detalhe, um dado que eu peguei para você. Por exemplo, os vários elementos químicos que você vai encontrar no pó da terra e você vai encontrar no corpo do homem. Veja para você ver. Por exemplo, nós temos aí o cálcio, carbono, o cloro, o flúor, hidrogênio, iodo, ferro, magnésio, né, nitrogênio, oxigênio, fósforo, potássio, silicone, sódio e por aí vai. Esses elementos você vai encontrar onde? No corpo do homem e você vai encontrar também no pó da terra. Então Deus criou o homem, Deus formou o ser humano e esse ser humano é criado à imagem e semelhança do Todo-Poderoso. Eva, né, Adão é o primeiro homem, foi formado do pó da terra. Eva, a primeira mulher formada a partir do corpo do homem. E é bom que se observe que no capítulo 1, Deus fala da criação, do projeto de criação do homem. E estabelece que iria criar macho e fêmea. Os homens seriam criados, né, os seres humanos seriam criados para dominar sobre as outras criaturas. E eles seriam dominadores, iriam governar o universo. Foi dado ao homem esse poder de governar o mundo, né? Governar, né, sobre as outras espécies. E quando nós olhamos no capítulo 2, nós já vamos ver agora Moisés, o escritor do livro do Gênesis, detalhando como foi formado esta criação. O sopro de Deus foi a outorga do nosso espírito e isso nos distingue dos demais seres criados. Então esse sopro de Deus, esse sopro que Deus deu sobre o homem, foi que fez ele a alma vivente, diferente de qualquer outro animal, de qualquer outra espécie criada no universo. O ser humano se distingue porque a Bíblia diz que ele é coroa da criação. A teologia sistemática, né, pentecostal, ela diz que o ser humano não é meramente um animal racional, mas um ser espiritual criado à imagem e semelhança de Deus. Então, essa é a origem da raça humana. O homem criado à imagem e semelhança de Deus. Mas vamos entender um pouquinho, né, ainda nessa visão bíblica, nessa origem do ser humano, sobre a constituição do ser humano. Como ele é constituído, como ele é formado. A natureza humana, ela consiste em duas partes. Ela tem a parte externa, né, que é o corpo, que é essa carne que nós possuímos, né, esse corpo que nós temos. Isso está descrito em Gênesis capítulo 6, dizendo que o Senhor não contenderá, o Espírito de Deus não iria contender com o homem, porque ele é carne, ele é um corpo, né? Nós temos também em Salmo 78, verso 39, diz que porque se lembrou de que era carne. Então aqui está falando do corpo humano, esse invólucro, esse corpo, nesse templo onde habita o espírito e a alma do homem. É chamada de homem exterior. E nós temos também a parte interna, a nossa composição interna. Existem pessoas que não acreditam, são chamados de monismo, eles não acreditam na existência do homem interior, do homem espiritual. E existe mais outras duas visões, que é conhecida como dicotomista, os dicotomistas e os tricotomistas, que reconhecem que o homem é espiritual e também material. Ele tem a sua composição externa e interna. O que difere aí, o que divergem, né, entre tricotomistas e dicotomistas é a visão com relação à parte interior. Alguns alegam, né, os dicotomistas alegam que não há uma divisão entre alma e espírito, acaba se fundindo e sendo um só, uma visão única.
E já a visão tricotomista, que é a visão da nossa Igreja Assembleia de Deus, ela enxerga o homem como corpo, alma e espírito, e que cada um desses, o corpo tem função distinta da alma, a alma tem funções distintas do espírito, e o espírito tem funções distintas também dos demais. Então há uma separação e ao mesmo tempo se forma numa unidade, compondo o ser humano, o ser vivente, que nós somos na face da terra. Então essa parte interna, que é denominada de homem interior, ela é composta de alma e espírito, espírito e alma. Veja, por exemplo, o que diz a segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 4, verso de número 16. Por isso, não desfaleçamos, mas ainda que o nosso corpo exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Veja mais outro versículo que está em 1 Tessalonicenses, capítulo 23, verso 5, que diz assim, capítulo 5, verso 23. O mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então veja que aqui está a tricotomia, as três substâncias, espírito, alma e corpo, né? Essa divisão em três partes, elementos diferentes e distintos. No nosso espírito, o nosso espírito, ele é o componente pelo qual se tem comunhão com Deus. É através do nosso espírito que nós temos a nossa faculdade da fé e a faculdade da consciência. Essas duas divisões que vai nos conectar diretamente com Deus. Na alma está definida pelos aspectos da mente, através das nossas emoções e vontades. É através da alma que nós nos conectamos com o nosso corpo, né, o nosso corpo físico, e conseguimos a conexão com o nosso exterior. Então ele tem a função aí de mente, emoções e vontades que estão inseridas e são propriedades da nossa alma. Já o corpo, ele é a parte que volta ao pó, que no caso dos salvos será transformada no dia da ressurreição. Veja, por exemplo, 1 Coríntios capítulo 15, verso 52, que diz: num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Né? Eclesiastes 12, verso 7 diz: e ao pó volte a terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Então este corpo que nós temos, o corpo morre e volta à terra, e a alma e o espírito não morrem junto com o corpo é que volta ao pó da terra e se desfalece. Veja o que a declaração de fé das Assembleias de Deus diz, baseada em Efésios capítulo 3, verso 16. A alma e o espírito são substâncias espirituais, incorpóreas e invisíveis. Apesar dessas características comuns, são entidades distintas, porém inseparáveis. São os dois lados da substância não física do ser humano, o homem interior. Então aqui você percebe como é que define a nossa doutrina, a nossa declaração de fé acerca desse ensinamento que nós estamos falando. Mas numa outra lição, numa outra abordagem, a gente pode nos aprofundar um pouco mais, porque esse assunto da tricotomia é um assunto muito vasto, muito profundo. Afinal de contas, existem duas linhas de pensamento, tanto dicotomia como tricotomia, e também tem a outra linha que é o monismo, que acredita apenas que o ser humano já é um único elemento, um único ser e ponto final. Então a gente precisa, né, teria muito tempo para a gente se aprofundar nesse detalhe. Mas aqui eu acredito que essas dicas já foram suficientes para você compreender um pouco dessa doutrina que está sendo apresentada nesse primeiro ou nesse segundo subponto. No nosso terceiro subponto, falamos sobre a queda e restauração, né, queda e restauração humana. Primeiro é preciso entender que todas as áreas do nosso ser foram afetadas pelo pecado. Quando o ser humano pecou pela primeira vez, que a raça humana caiu no estado de pecado, né, no seu estado de iniquidade. Todo o nosso ser, todo o nosso corpo foi afetado
pelo pecado. Então aí nós passamos a ter uma inclinação para o pecado, uma inclinação para o mal. Veja, por exemplo, o que diz Romanos capítulo 7, verso 20 até o 23, que diz assim: Ora, se eu faço o que não quero, já o não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho então esta lei em mim, que não quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque, segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo que nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Então, Paulo está aqui mostrando esta batalha espiritual, aonde o corpo começa a batalhar com a alma, tentando tirar o homem, né, da presença de Deus e levá-lo ao pecado. A Bíblia vai falar sobre essa batalha espiritual, esse puxar, essa inclinação, essa tendência que nós temos para o pecado em várias passagens bíblicas. Nós temos, por exemplo, 1 Coríntios capítulo 6, verso 20, diz que glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Então a vida espiritual ela não pode estar desassociada do corpo. O corpo está inclinado para o pecado. Há uma inclinação, por isso que está uma batalha, onde nosso espírito, quando está conectado com o Espírito de Deus, quando nós temos comunhão com Deus, a nossa vontade interna, né, do homem interior, agradar a Deus. Mas aí a carne, né, o nosso corpo, através das emoções, das sensações que nós temos, começa a nos atrair para o pecado, atrair para a iniquidade. E é bom você observar isso, que nós temos, por exemplo, atração pelas coisas mundanas do pecado que vai nos conectar com a nossa alma através do mau uso da própria visão. Né? A Bíblia diz que os olhos são a candeia do corpo, a concupiscência dos olhos. Foi através dos olhos, por exemplo, que Eva contemplou, né, o fruto ali, desejou o fruto. Acã desejou a cunha, né, e a capa babilônica. Então veja que os olhos é uma porta de entrada da conexão com o corpo, com o mundo exterior, para o mundo interior que está na nossa alma, para desejar as coisas desta vida. Nós temos, por exemplo, o mau uso, né, do nosso tato, das nossas mãos. A Bíblia vai dizer, por exemplo, que o fruto dos nossos trabalhos, das nossas mãos, né, dos nossos pés, consagrado ao Senhor para andar em retidão na presença dele. Veja que através dos nossos sentidos, onde o olfato, o paladar, a visão, o tato, todas esses sentidos vai nos dar conexão com as nossas emoções que está ligada à nossa alma. E aí é onde gera toda a inclinação. A visão vê, né, contempla, deseja, quer. O tato, o corpo, conjuntamente nos leva a uma inclinação para o pecado. É assim que está, né, e é assim que é a queda do ser humano, a inclinação para o pecado. Mas a Bíblia vai nos advertir a ter uma conduta irrepreensível. Santificação é requerida no espírito, na alma e no corpo do ser humano. Veja que Tessalonicenses vai dizer: o mesmo Deus de Pai vos santifique em tudo, e todo o vosso corpo e alma seja plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda do Senhor Jesus Cristo. Então veja que o corpo humano, né, ele tem toda essa inclinação para o pecado, mas a Bíblia vai nos advertindo a viver uma vida de santidade. E esta restauração, essa santidade, essa vida plena, ela só é possível por meio do sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pela ação do Espírito e pela palavra de Deus. Se não houver essa libertação, essa restauração feita pela palavra do Senhor, pelo Espírito Santo, né, pelo sangue de Cristo que foi vertido na cruz do Calvário, nós não conseguimos ter uma vida plena e restaurada. Veja o que diz 1 Pedro, capítulo 1, verso 15, verso 18 a 19 e o verso 23 diz assim: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível pela palavra de Deus,
viva e que permanece para sempre. Está aqui, querido, a palavra de Deus. E ela nos diz que o homem precisa ser restaurado. Todo ser humano foi colocado no pecado. A Bíblia diz que todos pecaram, destituídos, separados estão da glória de Deus. Então o homem está divorciado da glória de Deus. E só por meio de Cristo é que ele consegue ser restaurado ao seu estado em que foi criado. Então é preciso que o homem dê ouvido à palavra de Deus. O homem dê ouvido à voz do Espírito, para que ele possa ter essa purificação pelo sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E resumindo aqui, né, esse primeiro ponto, Deus criou o ser humano e o constituiu de corpo, alma e espírito. E eu espero que você compreenda isso e seja abençoado com essa palavra. Mas vamos ao nosso segundo ponto, que é a visão bíblica do corpo. Primeiro nós temos que entender que o homem tem a parte exterior, essa parte exterior do homem, que é o nosso primeiro subponto. Os termos corpo e carne aqui indicam a parte visível e material da natureza humana. Isso você vai encontrar, por exemplo, Mateus 10, versículo 28, são referências que está aí na revista, onde fala que não tem mais o que pode matar o corpo, né? Aquele que tem o poder de jogar a alma e o corpo no inferno. Em 1 Coríntios 15, 38, vai falar que mas Deus dá-lhes o corpo, né? Com que a cada semente o seu próprio corpo. Veja, por exemplo, em Lucas 24, 39, que diz, vede as minhas mãos e os meus pés, que sou o mesmo, tocai-me e vede, pois em espírito, pois um espírito não tem corpo nem ossos, como vedes que eu tenho. Em Atos capítulo 2, verso 31, diz, nesta previsão, disse da ressurreição de Cristo, que a sua alma não foi deixada no Hades, nem a sua carne viu a corrupção. Então veja que o termo carne aqui, o corpo, ele é uma indicação da nossa parte material, é o invólucro. Uma definição, né, aqui é de invólucro, é que serve para envolver, para cobrir, né, uma cobertura, um revestimento da alma e do espírito. Então veja que o nosso corpo ele é a parte exterior de contato com o mundo real, com o mundo que nós vivemos. O corpo ele é um invólucro da parte imaterial do ser humano. É ele que envelhece, que morre, que contrai as enfermidades e por ocasião acaba que deixando a alma e o espírito, né, saindo dele e ele acaba morrendo, conforme Gênesis 35, verso 18, diz que saindo-lhe a alma, né, ele morreu. Tiago capítulo 2, verso 26, diz, porque assim como o corpo sem o espírito está morto, então aqui está uma demonstração de que o corpo ele morre, ele envelhece, ele contrai as enfermidades, ele tem um limite de existência na face da terra. Então, sobre o corpo, essa parte material, há todo um limite. Porém, observe que na nossa doutrina, baseado numa visão bíblica, nós rejeitamos a ideia de ser o corpo uma prisão da alma e do espírito e de ser inerentemente mal e insignificante. Há pessoas que vão dizer que o corpo não presta para nada, o corpo é plenamente mal, não há nada nessa carne. Afinal de contas, quando nós pregamos, nós usamos o quê? A boca, o pulmão, as cordas vocais. Quando nós louvamos ao Senhor, quando aplaudimos ao nome do Senhor, quando nós fazemos a obra de Deus, é com esse corpo. Não foi um outro corpo que foi colocado, apenas restaurado pelo Espírito, mas não foi uma outra matéria que veio para aquele que já serve a Deus e para aquele que não serve. Então é preciso ter cuidado, né, na hora de aplicar aquilo que a Bíblia está falando sobre a inclinação do corpo, essa tendência para o pecado, essa inclinação para o pecado. Afinal de contas, com esse mesmo corpo que nós outrora estávamos mergulhados no pecado, com esse mesmo corpo fisicamente falando, nós somos inclinados também para as coisas do Espírito hoje. Apenas uma alma restaurada, um espírito restaurado pelo Espírito Santo, pela palavra, pela unção de Cristo, os frutos do Espírito vai fazer com que este corpo venha produzir agora uma vida restaurada na presença de Deus. É bom que você saiba
distinguir essa questão para não pensar que o corpo ele é completamente mau e não há nada que serve nele para servir e adorar ao nome do Senhor. Veja, por exemplo, o que diz Maipilma, um grande escritor teológico, diz que o corpo ele é a banhia da alma. A morte o desembanhia, né? Ou tira ele, né? Tira como se fosse tirar uma espada da banhia. Ele diz também, Maipilma, diz que o corpo ele é a tenda na qual a alma do homem peregrina, né, mora durante sua viagem no tempo para a eternidade. A morte vai fazer o quê? Desarmar, tirar essa barraca, desmanchar essa tenda e separar o homem para que o homem siga na presença de Deus. Então, vamos ver que o corpo aqui tem uma visão. Né? A visão do corpo, a visão bíblica, é que o corpo ele é o quê? Templo do Espírito Santo. O corpo ele pertence ao Criador e ele deve estar unido em Cristo, unido com Deus. 1 Coríntios 6, verso 13 e 17, que é o texto áureo da nossa lição, diz que o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Mas os que se ajuntam com o Senhor em um mesmo espírito. Então veja que Paulo está mostrando para a igreja de Corinto, numa visão bíblica, que o corpo pertence ao Criador. Deus nos fez, Deus nos criou. Por isso nós temos que entender que pertencemos a Ele e o nosso corpo deve viver para a glória de Deus, certo? Então esta parte material do salvo deve ser santa e usada para glorificar o nome de Deus. 1 Coríntios 6, verso 20, diz, porque fostes comprado por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo, no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Os corpos dos salvos são metaforicamente membros do corpo de Cristo. Pois o próprio 1 Coríntios capítulo 6, verso 15 diz, não sabeis vós que os vossos corpos são membros do corpo de Cristo? Ou seja, todos nós, cristãos, salvos, redimidos, numa linguagem metafórica, numa linguagem simbólica, pertencemos ao corpo de Cristo. Formamos o corpo aqui na terra, o corpo de Cristo, o corpo visível, esse corpo que é a igreja do Deus vivo. Então, cada membro, né, cada membro da igreja, cada congregada de pessoas que foram regeneradas pelo Espírito Santo, é a composição deste grande corpo que é a igreja do Senhor. Então, eles devem praticar atos morais. Os nossos corpos devem praticar atos voltados para Deus. Atos que vão agradar ao nome do Senhor. Porque quando praticamos atos imorais, nós estamos desonrando e desagradando o nosso Deus. Veja, por exemplo, o que é que Paulo vai dizer aos Romanos, no capítulo 6, verso 13, quando ele diz assim, nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidades, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Falo como homem, pela fraqueza da vossa carne, pois que assim como apresentastes os vossos corpos, os vossos membros, para servirem à imundícia e à maldade, agora apresentais os vossos membros para a justiça e para a santificação. Com a mesma tendência e inclinação que nós tínhamos de apresentar esses corpos para praticar o pecado, para praticar o erro, agora nós precisamos apresentar o nosso corpo inclinado para Deus, para as coisas espirituais. 1 Coríntios capítulo 6, verso 15 e 16 diz assim, não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e falo-os ex-membros de uma meretriz? Não, por certo, não. Ou não sabeis que aqueles que se ajuntam com uma meretriz faz-se um corpo com ela? Porque serão disso dois de uma só carne? Então Paulo está mostrando para a igreja de Corinto que aqueles que pegam o seu corpo e se inclinam à prostituição, ao pecado, ao sexo fora do casamento, né, ao pecado, inclinação do pecado, ele está pecando contra Deus, está levando o seu corpo à imundícia. E ao mesmo tempo ele conclama esses irmãos, convoca esses irmãos a viver uma vida plena em Cristo por meio da palavra de Deus. E um alto resgate, um alto preço foi pago por Cristo, tornando o crente templo do Espírito Santo, como nós lemos aqui.
Paulo diz: não sabeis que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois vós mesmo? Então Paulo está mostrando que nós fomos comprados por um alto preço, comprados para ser templos do Espírito Santo. E é bom que você entenda também que o nosso corpo ele é santuário, ele é corpo. Né? O corpo nunca deve ser profanado por impureza alguma, por pecado algum. Porque o nosso corpo, ele glorifica ao nome do Senhor. E é bom que você saiba que nessa visão bíblica, o nosso corpo ele foi criado por Deus, ele foi redimido por Deus. O nosso corpo ele é a habitação de Deus. O nosso corpo deve ser para a glorificação de Deus. O nosso corpo deve ser consagrado a Deus. O nosso corpo deve ser cuidado como um vaso de barro, que nele está a glória do Senhor. Cuidar bem do nosso corpo. E isso fala cuidar da nossa saúde. Não entregar o nosso corpo ao pecado, à luxúria. Pecados, por exemplo, como a glutonaria. Quando você começa a destruir este corpo, você está destruindo o templo do Espírito Santo. Então é preciso ter uma visão, né, bíblica, uma visão urgente do que é o nosso corpo na presença do Senhor. Então nós temos aí glorificado, que é o nosso terceiro subponto, na ressurreição. A ressurreição de Cristo, ela fez o que? Ela aniquilou o império da morte. Quando Jesus ressuscitou dentre os mortos, ele veio aniquilando esse império da morte que estava sobre os homens. Hebreus, capítulo de número 2, versos 14 e 15 diz: e visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte ele aniquilasse o que tinha o império da morte, isso é, o diabo, e livrasse todos os que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Veja que nós estávamos sujeitos à servidão, envolvidos nessa escravidão do pecado, mas Cristo, através da sua ressurreição, da sua morte e ressurreição, ele trouxe o que? Liberdade, aniquilando o império da morte. Ele garantiu também a nossa ressurreição, não só a dele, mas a nossa. 1 Coríntios 6,14. Ele diz: ora, Deus que também ressuscitou, o Senhor nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Em 2 Coríntios capítulo 4, verso 14, sabendo que o Senhor ressuscitou, Jesus também nos ressuscitará e nos apresentará com ele ali na eternidade. Então veja que a Bíblia está nos ensinando que ele tanto aniquilou o império da morte, como ele também garantiu a nossa própria ressurreição. Entre a morte e a ressurreição, há um estado intermediário, onde a parte imaterial do ser humano subsiste de modo consciente. Veja o que diz Lucas, capítulo 9, verso 28 e 31. E aconteceu que quase 8 dias depois dessas palavras, tomou consigo a Pedro, a João e a Tiago, e subiu ao monte a orar. E estando ele orando, transfigurou-se a aparência do seu rosto, e as suas vestes ficaram brancas e muito resplandecentes. E eis que estava falando com ele 2 varões, que eram Moisés e Elias, os quais apareceram com glória e falavam da sua morte, o qual havia de se cumprir em Jerusalém. Ainda em Lucas, capítulo 16, verso 22 a 31, a história vai contar sobre o Lázaro, né, aquele mendigo que morreu e foi para o seio de Abraão, e onde o rico ele foi sepultado também da mesma forma, morreu e foi parar no Hades em sofrimento. Algumas pessoas querem alegar que esse texto de Lucas, capítulo 16, está falando sobre uma parábola, mas em momento algum o texto registra que ele é uma parábola. Ele é um texto descrevendo a realidade da vida após a morte. Veja que na vida após a morte, no inferno, a consciência, pois aquele homem, ele tinha consciência. Ele lembrou, né, chamou Abraão pelo nome, ele diz pai Abraão. Ele lembra também, por exemplo, de Lázaro, ele conhece Lázaro, ele reconhece o mendigo,
e o chama pelo próprio nome. Ele também lembra que ele tem irmãos que estavam na terra. Então veja que há todo um estado de consciência, esse estado intermediário aonde ele estava vivendo. Então veja que a Bíblia está tentando nos trazer que é um lugar de sofrimento, que é um lugar onde há consciência, lembrança, arrependimento, o ser humano se arrependendo dos erros que fez, né? Dizendo, manda-me avisar os meus irmãos para não vir para cá. Então ele estava cheio de consciência, de remorso, ali lembrando de todos os seus erros, pedindo que o mendigo fosse lá, tocasse o dedo na água e refrigerasse. É um lugar, um estado onde o ser humano se encontra, né, no inferno, a existência após a morte, nessa separação que há entre o corpo e a alma, entre o corpo e o espírito. O homem está consciente do que faz, consciente, né, do que fez, do que realizou, da vida existente. Então, quando o homem morre, não aniquila, não deixa de existir. Né? Não há um processo de reencarnação como é ensinado por alguns. Então o texto está nos mostrando aqui que entre a morte e a ressurreição há um estado intermediário até o homem ser ressuscitado novamente e depois dar o seu destino final a cada um. Mas ainda, o nosso corpo carnal ele não pode herdar o reino de Deus. Esse corpo físico aqui, ele terá que ser transformado, pois a Bíblia diz que a corrupção, o corpo que se decompõe, ele não herda a incorrupção. Veja, por exemplo, na Bíblia NVT, na versão NVT, em 1 Coríntios capítulo 15, verso 50, diz assim: estou dizendo, irmãos, que o nosso corpo físico não pode herdar o reino de Deus. Este corpo mortal não pode herdar aquilo que durará para sempre. Então veja que a Bíblia vai nos dizer que ele vai nos trazer um corpo incorruptível. Vai regenerar esse corpo. Isso ainda não aconteceu, mas isso irá acontecer. Por isso, nessa última etapa da nossa salvação, é chamado de glorificação. E ao que nos predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. É o nosso estado de glorificação, quando o nosso corpo será purificado, transformado, regenerado de uma vez por toda, para que acabe com essa tendência, essa inclinação, essa contaminação para o pecado. Inclui também a redenção e transformação do nosso corpo mortal conforme o corpo glorioso de Cristo. Romanos 8, 23 diz: e não só ela, mas nós, que temos a primícia do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Filipenses 3:21 diz que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Esse evento, ele ocorrerá na volta de Jesus. 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 16 a 17, diz que o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, voz de arcanjo, né, com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão. Depois os que ficaram vivos serão arrebatados juntamente com ele nas nuvens. Tudo isso vai ocorrer na volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Na ressurreição, a parte imaterial será reunida a um corpo incorruptível, que é a glorificação espiritual e imortal do ser humano. Isso está descrito em 1 Coríntios capítulo 15, verso 42, verso 44, verso 52 e verso 54. Diz que assim também a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo em corrupção e ressuscitará em incorrupção, não corruptível, não que não corrói mais, né? Semeia-se em ignomia e ressuscitará em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscitará com vigor. Semeia-se como corpo, né, animal e ressuscitará como corpo espiritual. Se há corpo animal, há também corpo espiritual, que diz Paulo. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptível. E esse corpo, né, incorruptível, nós que seremos transformados, porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade e que isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade e isto que é mortal se revestir da imortalidade,
então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Então está aqui uma descrição de que na ressurreição a parte imaterial, a parte espiritual do homem, irá se unir à parte incorruptível, ao novo corpo transformado, e ambos estarão com Cristo para sempre, e aqueles que estiveram em desobediência também sofrerão o castigo eterno. Resumindo esse segundo ponto, e já para o nosso terceiro ponto, para terminarmos a nossa aula de hoje, a visão bíblica do corpo tem a ver com o exterior do homem, como a imagem de templo de espírito com a ressurreição e glorificação final. Vamos à nossa visão secular do corpo, que é o nosso terceiro e último ponto. Qual tem sido a visão secular do corpo do homem? Como é que o mundo mostra esse corpo do homem para a sociedade hoje? Primeiro, através de uma visão do hedonismo e do narcisismo. Zelar e manter o corpo saudável é uma forma de glorificar a Deus. Às vezes há pessoas que estão destruindo o seu próprio corpo através da entrega não só do pecado, dos vícios, das práticas, né, exageradas, da exposição do corpo ao trabalho, a falta de alimentação, a falta de cuidado, do zelo, a não ter uma vida saudável diante, né, de Deus, não dá bom repouso, sono, boa alimentação, e também aqueles que entregam o seu corpo também à prática de pecados lascivos e tantos outros pecados que são descritos conforme Gálatas capítulo 6. E aí nós temos duas tendências de visão atualmente que dominam muito os homens, que é o hedonismo e o narcisismo, que são incutidos na sociedade. Aí vocês estão me perguntando, o que é o hedonismo, pastor? O hedonismo, ele é o estilo de vida em que a obtenção do prazer e a fuga do sofrimento são prioridades, ou seja, tudo é permitido. O importante é o ser humano ser feliz e buscar a realização do prazer, independente se isso vai violar leis, princípios, regras. Eles querem que o homem, né, seja feliz. O hedonismo, para você ter ideia, é uma doutrina filosófica segundo a qual o prazer do indivíduo, né, e o prazer imediato, é o prazer momentâneo, é a prioridade. Se livrar de sofrimento e prazer imediato. Ele não leva em consideração a ideia, né, de você sofrer por algo real que está mais adiante. E aí acaba se cometendo várias aberrações, inclinações para o pecado e às vezes até confusão na mente das pessoas. Por exemplo, quantos pais que se submetem ao sacrifício de uma vida sofrida para proporcionar prazer e alegria aos filhos. Pais que se submetem ao trabalho pesado, às vezes humilhações em empresas, com patrões e com tantas coisas mais, se submete a ter uma vida regrada, sem luxo nenhum, para pagar uma faculdade, proporcionar alegria, né? Alegria a esse filho no futuro, para que esse filho venha a ter estabilidade emocional, estrutura. Então está falando de um sofrimento que vai contrariamente ao hedonismo. E aí, quando é uma questão dessa, não, mas aí tá certo, o pai, em nome da felicidade dos filhos. Mas e quando se fala, por exemplo, do homem abrir mão de determinados prazeres desta vida, de determinadas coisas que esta vida oferece, para proporcionar felicidade à esposa, felicidade ao esposo, felicidade à família. Deu para entender aonde é que eles começam a se contradizer? Porque aí, nesses casos, o cara abre mão de família, de casamento, de qualquer coisa para viver o nome do prazer. É isso que o hedonismo ensina. Mas aí tem a visão também narcisista, né? Que é lá da ideia de Narciso, que é uma lenda que se criou, uma ideia de que Narciso ele foi até uma fonte, um rio, e pela primeira vez ele viu o seu rosto espelhado na água do rio. E ele ficou ali tanto tempo admirando o seu próprio rosto, como não sabendo que era ele, né, como se estivesse vendo uma outra pessoa, e ficou tão admirado com a beleza que via, né, o seu rosto, que ele passou ali dias sem sair do lugar, a ponto de vir, né, a estar debilitado e morrer de tanto contemplar sua própria beleza. Então a ideia narcisista, né, do narcisismo é o amor excessivo de uma pessoa por si própria,
né? Essa é a visão de Narciso. Então, pessoas que perseguem o corpo ideal a qualquer custo. Gente que quer o corpo perfeito. Pessoas que não conseguem se amar com o corpo que tem. Né? Amar o próprio corpo que tem, as próprias limitações que tem. E nesse dilema de impor uma ditadura de uma beleza, tanto masculina como feminina, acaba levando pessoas a detestar ou desprezar o próprio corpo, desprezar a própria vida. Gente que não gosta da cor do próprio cabelo, do próprio olho, da própria pele, né, do próprio peso que tem, acaba querendo viver uma ditadura de uma beleza, a buscar o corpo perfeito. Gente que se submete a cirurgias onde se transformam, acabam se deteriorando ou se transformando em aberrações que quando alguém olha, não sei como é que ele consegue se enxergar, porque alguém olha e diz, meu Deus, que transformação ridícula, né? Que maluquice essa pessoa fez com o próprio corpo. Quem está de fora percebe que aquela pessoa está buscando uma perfeição exacerbada. Tem pessoas que têm um corpo baseado na ideia secular perfeito. E você diria, essa pessoa não precisa passar por cirurgia nenhuma. Aí diz, não, eu quero arrancar uma costela, eu quero mutilar isso aqui, eu quero colocar mais isso, tirar mais aquilo. E acaba destruindo o próprio corpo, buscando um corpo ideal. E o corpo ideal é aquilo que está na mentalidade da mídia secular, na visão ideal do momento, né? Por exemplo, nessa ideia do corpo ideal, do corpo perfeito, a gente tem, por exemplo, um filme que foi lançado recentemente da Barbie, que também já sofreu crítica das feministas, onde a Barbie, por exemplo, apresenta uma única cor de pele, um único tipo de cabelo, né? Um único modelo de corpo, um corpo apenas magrinho ali, o chamado corpo fit, e não é a realidade da menina, da adolescente, da jovem, da mulher do dia a dia, da mulher brasileira. Da mulher que tem que trabalhar, dona de casa, que acorda cedo, que chega tarde, que nem sempre, né, tem o tempo de ir para a academia, de batalhar, né, tem todas as suas, o seu modelo, o seu biotipo, né, a sua estrutura óssea, a sua altura própria. E as pessoas começam a querer se comparar. Gente que quer ficar alto, gente que quer ficar baixo, gente que quer ficar gordo, gente que quer ficar magro. Começa a tentar trazer um corpo ideal baseado nesses padrões que estão aí. Aí veja que depois dessas críticas que a Barbie sofreu em anos passados, em épocas passadas, começou a inserir alguns modelos de bonecas de cores diferentes, de jeitos diferentes, para tentar atrair um pouco, porque estava sendo muito exclusivista. Um único padrão, um único jeito de ser. Então veja que é assim que tem sido o narcisismo. Ostenta em busca pela autorrealização, de ser admirado, de buscar um aplauso para si, para sua própria beleza. E Paulo ensina que todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém. Então há limites. Eu posso fazer uma cirurgia para corrigir algo que está errado no meu corpo? Creio que sim. Né? Eu posso buscar uma academia, né, para ter uma saúde melhor, né, para ter um corpo melhor, para me sentir bem? Sim. Mas a gente precisa ter limites. Não podemos viver escravo, né, de uma academia, escravo de um modelo de um corpo, escravo de um padrão de saúde que a sociedade dita para nós. Precisamos buscar essas coisas para viver melhor, para ter uma vida melhor, e não para sermos escravos e dependentes disso, de autoafirmação diante da sociedade. Então vamos ao nosso segundo ponto, já concluindo aqui a nossa revista. E você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, deixe aí o seu like, o seu joinha, porque a sua opinião é importante para nós, o seu comentário, ativar o sininho, tudo isso é bom para você estar recebendo nosso material em primeira mão. No nosso segundo ponto, sobre a erotização e a libertinagem. Ao formar o ser humano, Deus também criou a sexualidade. E não fique você pensando que a sexualidade foi criada, né? Deus criou o homem e deixou o inimigo fazer o sexo. Não. Deus criou macho e fêmea. Gênesis capítulo 1, verso 27 e verso 28. Foi Deus que criou. E ainda deu mais ordem de frutificar e multiplicar e encher a terra. Então, se Deus criou macho e fêmea, com todos os seus órgãos, né, genitália masculina e feminina, Deus criou e estabeleceu regras dizendo crescei, multiplicai, frutificai, ele estava estabelecendo também a sexualidade, a atividade sexual do ser humano. Então não se trata de algo impuro, de algo profano, de algo maligno, não. A sexualidade do homem e da mulher é algo que foi criado por Deus e não se trata de algo impuro. O pecado ele não está no sexo,
mas na perversão do seu propósito. É na distorção do seu propósito. Tudo que o ser humano tem no seu próprio corpo, elevado ao excesso, vai se tornar um pecado. Por exemplo, comer. Nós precisamos se alimentar para manter o nosso corpo físico. Precisamos se alimentar para manter a nossa estrutura. Comer, se alimentar. Mas quando nós fazemos isso em excesso, a Bíblia chama de glutonaria. Então o sexo foi criado para ser realizado dentro do casamento. A relação sexual ela não é só para procriar, mas também para o prazer dentro dos limites do matrimônio e do uso do corpo. O próprio apóstolo Paulo vai dizer na carta aos Coríntios, no capítulo 7, que o homem deve realizar a sua esposa, pagar a sua devida benevolência. E a esposa também ao seu marido. Então ali Paulo nem trata da questão da procriação. Em Romanos capítulo 1, verso 26 e 27, diz: porque Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural no contrário à natureza. E semelhantemente também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sexualidade uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmo a recompensa que convinha do seu erro. Então perceba que a Bíblia está mostrando que há satisfação e realização dentro do casamento. O escritor aos Hebreus, capítulo 13, verso 4, diz que venerado seja entre vós, entre todos, o matrimônio, e o leito seja conservado sem mácula. Porém, os que se entregam à prostituição, os adúlteros, Deus os julgará. Então, a mácula aqui, entendida por vários escritores teológicos, é de que a mácula que traz para o leito é justamente a prostituição e o adultério. Então, o nosso leito precisa ser conservado puramente. Então, o sexo foi criado para a satisfação do homem com a sua esposa, da esposa com o seu homem, com o seu esposo. Então veja, por exemplo, que a erotização do corpo é explorada nas mídias, nas artes musicais, nas literaturas. O objetivo é de seduzir e estimular as práticas sexuais ilícitas, onde para vender qualquer coisa, produtos e tantas coisas mais, vai se banalizando e baixando o valor da própria mulher na exibição do corpo, das cenas, para atrair mais ainda a mente das pessoas para essa erotização, para estimular essas práticas sexuais ilícitas. Às vezes hoje muitos artistas querem até atrair pessoas para os seus shows, seguidores, através da exibição de cenas de exposição, de simulação de sexo, de sensuais e sensualidades, mais do que pelo talento musical. Querem atrair pessoas através de admiração pelo corpo que possui. Veja que a conduta sexual desregrada e imoral, ela prolifera assustadoramente a nossa sociedade. Hoje você tem dificuldade de parar na frente de uma televisão, seja para assistir o que for, porque tem intervalos comerciais e os apelos, para você estar assistindo um jornal, aí no intervalo de um jornal, o apelo para a compra de bebidas, o apelo para a compra de produtos, sempre tem que exibir corpos ali, sensualizando para atrair atenção. Veja, por exemplo, que às vezes nos intervalos vem as chamadas também de outras programações e outros horários, e também com as cenas, chamadas cenas, as cenas eróticas são exibidas, e às vezes você está com crianças, você está com filhos à sua volta, você tem vergonha de assistir o alto nível de exibição que está tendo hoje em filmes, em novelas e tantos meios de comunicação como são apresentados, como próprias redes sociais e tudo mais. Então há uma degradação cada vez maior, moral, sexual, sendo exibida nas redes sociais e em todos os meios de comunicação. E Paulo adverte: todas as coisas me são lícitas, mas nem todos me convêm. O pastor Douglas Batista diz que os desafios do nosso tempo são cada vez maiores. O casamento e o divórcio estão sendo banalizados e deturpados na nossa sociedade. A pessoa está casando, largando, trocando, como se fosse trocar de roupa, trocando de parceiros, largando por qualquer razão e qualquer motivo, cometendo todos os tipos de pecados e imoralidades e banalizando a instituição familiar. Muitos estão
chufrados na prática do adultério, escravizados pela pornografia, numa sociedade depravada, onde defende até o sexo grupal, tal do swing, né? A troca de casais, são praticados e estimulados por isso. O vocabulário permitido, né, de palavras, de lascívia, de expressões maliciosas. As crianças estão sendo submetidas à erotização precoce, a um ambiente de escala de meio de imposição de uma ideologia de gênero que está sendo colocada cada vez mais. Onde em cada cena, em cada filme, em cada série que você vai assistir, está ali uma vontade de colocar um casal, né, de homem com homem, de mulher com mulher, de cada vez mais fazer a sociedade aceitar aquilo que está sendo colocado por eles. Se não bastasse, até aquela censura prévia nas traduções, nas dublagens dos filmes, de não botar um linguajar um vocábulo tão baixo, estão sendo tirados. Até os filmes internacionais, as traduções, as dublagens, vêm cada vez mais com palavras mesmo, com muito palavrão, como também os filmes brasileiros, também nacionais, também muitos têm também tudo isso. Então você percebe que a gente não está aqui criticando a boa arte, né? O bom ator, o bom filme, a boa série, né? A boa programação. Mas existe, infelizmente, uma ideologia tomando conta do mundo e você tem dificuldade de selecionar aquilo que é bom no meio de tanta coisa ruim que tem sido colocada e apresentada em nossos dias. Já no nosso terceiro e último subponto da nossa revista, a liberdade e autonomia. O homem ele é dotado de livre-arbítrio. Deus criou o homem, dando a ele a capacidade de escolher comer daquela árvore ou não comer. Mas uma vez que o homem comeu daquela árvore, autonomia para tomar as próprias decisões, de autogovernar, isso começou a estar prejudicado pela escolha do homem. O homem, ao cair, ele limita a sua liberdade de escolha. Ele limita a sua capacidade de escolher aquilo que ele escolhe, porque a sua capacidade de escolha está contaminada pelo fruto do pecado. Então ele sempre vai estar inclinado a escolher o pecado, a escolher as coisas ruins desta vida. Então veja que esta liberdade que Deus nos deu, somos livres, porém todos os nossos atos, nessa liberdade que temos, elas serão alvos do juízo divino. Deus nos deu um livre-arbítrio. Ele foi deturpado, contaminado pelo pecado. Hoje a nossa escolha está cada vez mais contaminada por essa inclinação. Mas não significa que nós não teremos responsabilidade. Há uma liberdade, mas não uma libertinagem. Né? Livres para agradar a Deus, para agradar o Senhor, para fazer o que é certo e não para fazer o que é pecado. As ideias secularistas elas promovem a banalização do corpo. O existencialismo ateu afirma que, para descobrir o sentido da vida, o homem deve usufruir da liberdade incondicional, fazer e praticar qualquer tipo de ato, independente se agrada ou desagrada da lei, da religião, da Bíblia ou da palavra de Deus. Livre de qualquer moral divina, o indivíduo passa a exercer total controle sobre o próprio corpo e fazer o que quer. Seus adeptos, eles atuam contra o corpo na legalização do aborto, da prostituição, das drogas, do suicídio assistido, dentre outros, que o apóstolo Paulo assevera fortemente dizendo: ou não sabeis que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós proveniente de Deus e que não sois de vós mesmo? Então, Paulo está perguntando se a igreja não sabe disso. Então, irmãos, o nosso corpo, ele é templo do Espírito Santo e ele precisa agradar a Deus. E no nosso resumo e conclusão da nossa aula de hoje, o hedonismo, o narcisismo, a erotização e a libertinagem fazem parte de uma visão secular do corpo. E a gente precisa ver que o homem ele é constituído de 3 substâncias: espírito, alma e corpo. E nós não podemos pecar com o corpo sem afetar o espírito e a alma. Foi isso que nós aprendemos. Nós somos tripartides, né? Ou tricótomos, a tricotomia, corpo, alma e espírito, mas não significa que um não tem como viver, que um tem como viver sem afetar o outro, ou seja, as ações do corpo afetam a alma e o espírito, as ações do espírito afetam corpo e alma, e assim por diante. Então não tem como a gente desassociar um ato do outro. E nós temos, por exemplo, o corpo ele é morada do espírito.
Nosso corpo ele é templo do Espírito Santo e nós precisamos conservar ele puro para que ele possa agradar o nome do Senhor. O corpo deve ser tratado como algo positivo, algo que vem trazer graça para Deus, glória para o nome do Senhor, glorificação ao nome do Senhor. O princípio de cuidado e santidade do corpo deve ser observado pelos que pertencem a Deus, porque fostes comprado pelo bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem ao Senhor. Então chegamos à conclusão da nossa aula de hoje e quero convidar você a inscrever-se no nosso canal e esperar as próximas aulas que virão, onde nós estaremos postando aqui toda semana. Eu vou começar agora a adiantar o processo dessa aula, né? Hoje nós estamos postando na sexta-feira, que antecede ao domingo, mas eu quero postar agora uma semana antes e vamos tentar nessa semana já postar e liberar para você ter mais tempo para estudar a palavra de Deus. Se inscreve, comenta e compartilha com mais alguém, ativa o sininho e seja alguém que contribui com o nosso ministério. E também na descrição aqui nós temos alguns livros, algumas sugestões de livros para que você possa adquirir através do link aí com preços promocionais. E ao você comprar também, você está ajudando o nosso trabalho aqui no nosso canal no YouTube. A minha oração é que Deus te abençoe, te dê uma boa aula e que você seja edificado para a glória do nome do Senhor. Deus te abençoe.